Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso Arena de Ideias, que é esse espaço, esse podcast da Oficina Consultoria, onde a gente busca trazer debates inteligentes sobre reputação, influência, comunicação, inovação e muito mais. Que bom ter você aqui com a gente. Vou me apresentar, eu sou Liliane Pinheiro, sou CEO da oficina, sou uma mulher branca, de cabelos claros, alisados, estou com um batom rosa, uma roupa preta, e ao meu fundo tem uma janela super iluminada. E aqui com a gente, eu gostaria de já começar as apresentações e já passar a palavra para as nossas convidadas. Eu recebo aqui a Leia Rabelo, minha colega, que é a nossa head de reputação e relacionamento aqui da Oficina Consultoria, a Lilian Chagas, a embaixadora e diretora de clima do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, e a Estela Guimarães, chefe da assessoria de comunicação da Itaipu Binacional. O nosso tema é a COP. Né? Muita gente fala, a COP já passou, mas não. Tem muita coisa ainda acontecendo, e o que a gente quer trazer aqui um pouquinho para vocês são insights desse grande evento, o que eles trazem para a gente de aprendizado e de próximos caminhos a serem desenhados pelas empresas, pelos governos e, obviamente, pelas pessoas. Então, muito obrigada às nossas convidadas aqui por terem aceito esse convite. Para a oficina é uma honra gigantesca reunir aqui no mesmo debate a nossa equipe interna, né, a embaixadora Lilian e a Estela, que é nossa cliente, e que todo mundo aqui, eu sei que experimentou bastante, sobre várias perspectivas, a realidade da COP, e com certeza a gente tem muito para poder explorar aqui. Né? E para começar esse debate, eu vou passar a palavra para a nossa embaixadora, Lilian Chagas. Lilian, se apresente, faça sua audiodescrição e conta para a gente o que fica dessa COP, né? Quais os legados que das negociações a gente leva agora aí como continuidade desse processo. Boa tarde, obrigada Liliane pelo convite, boa tarde a todos as demais participantes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, estou usando um óculos transparente, uma blusa vermelha, e eu falo da minha sala aqui no Itamaraty, mas está com um fundo ofuscado. Bom, a COP30, ela é a maior conferência do mundo, porque ela é o maior processo multilateral aberto no mundo, né? Ela é uma conferência dos países que são partes de 3 acordos internacionais: a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. E, nos últimos anos, ela, além de reunir os governos, os representantes dos estados que são signatários desses acordos, ela passou a mobilizar também o setor privado, as universidades, os think tanks, as entidades não governamentais, as ONGs, e isso explica essa multidão que vai às COPs a cada ano. Para vocês terem uma ideia, Belém manteve a tradição de um público muito grande, considerando, né, que se tratar de uma conferência de negociação. 70 mil pessoas no mundo inteiro pediram credenciamento em Belém e 42 mil pessoas foram até Belém, retiraram as suas credenciais e circularam, né, pelas zona azul, zona verde, pelo Parque da Cidade, durante essas 2 semanas. Então, esse caldeirão de encontros aí globais, né, tinham delegações de 195 países, ninguém faltou, apenas a delegação dos Estados Unidos, porque o país está em processo de retirada do Acordo de Paris, não compareceu. Todas as outras delegações compareceram em grande número, aquelas receios, né, de que Belém não daria conta, que as delegações
iriam em um número menor. Não sentimos isso, as salas estavam cheias, os corredores, como vocês que participaram viram, estavam lotados das 8 da manhã às 9 da noite, com eventos sem parar. Então, o legado que fica... outro detalhe também foram várias COPs, né? Se fala da COP oficial, que são as negociações né, da ONU, a COP da Agenda de Ação, que é o envolvimento de todos os outros setores, setor privado, universidades, grandes centros de pesquisa e sociedade civil. A COP dos pavilhões nacionais, né, os países tinham seus pavilhões ativando as suas iniciativas, os seus assuntos de interesse também permanentemente. Então, o legado que fica da COP oficial, um conjunto de decisões, foram aprovadas 56 decisões, eu posso depois entrar um pouquinho mais em detalhe nelas, sendo as principais a decisão Mutirão, que define uma aceleração no combate à mudança do clima na próxima década, a criação do mecanismo de Belém para a transição justa e uma decisão, um chamado para triplicar o financiamento para adaptação. Então, das negociações oficiais, esses são legados super importantes que devem ficar, além de inúmeras outras iniciativas, que nós precisaríamos de várias sessões para poder comentar todas elas, talvez as mais importantes, saindo da cúpula de chefes de Estado, um novo fundo para a conservação de florestas, o TFFF, ainda nas negociações oficiais, o lançamento do mapa do caminho para conseguir 1,3 trilhão de dólares até 2035, apresentada pelas duas últimas presidências, Brasil e Azerbaijão, e inúmeras outras iniciativas que foram lançadas e anunciadas lá em Belém. Muita coisa, hein, Lilian? E a gente precisa contar essas histórias, porque foi um evento, um acontecimento de grande relevância mundial. Eu estive com o time em Belém por pouco tempo, mas pelo pouco tempo a gente pôde sentir exatamente isso que você está falando, né? Da presença forte das delegações, das equipes de trabalho e também a presença muito forte das empresas, do governo brasileiro. Essas várias COPs, né? A COP das negociações com os chefes de Estado, a COP do governo e das empresas públicas, a COP da sociedade, dos movimentos civis, organizados, que também, enfim, foram muito participativos, né? E aí eu queria passar para você, Estela, que preparou, né, com muita antecedência, a gente sabe que Itaipu desenhou toda uma jornada prévia de preparação, de conteúdo, de interlocuções, de iniciativas até chegar ao dia da COP. Foi algo muito preparado por vocês. Conta para gente sobre a ótica dessa organização da presença das empresas, né? Como é que vocês estruturaram isso e qual foi a intenção dessa presença na COP30? Olá, tudo bem, pessoal? A audiência do podcast, ou videocast. Eu sou uma Pode mulher, fazer sua áudio. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, porém me considero parda. Tenho cabelos castanhos cacheados, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa clara, branca, de listras rosas. E tenho 48 anos e estou aqui na minha sala, no Centro Executivo da Itaipu. Tem 3 quadros atrás de mim e mais um balcão preto. Então, essa é a minha audiodescrição. Quadros de Itaipu aí no fundo, né? Quadros de Itaipu, que estão cortados aqui, mas um é da Arpia, outra é do vertedor aberto e outra do nosso reservatório. Bom, a nossa proposta na COP foi seguir o mote justamente do governo do Brasil, que é a COP da ação. Então, essa foi a proposta que o governo Lula trouxe para as estatais, para o próprio governo, e nós seguimos essa mesma premissa de mostrarmos na COP as ações efetivas
que a Itaipu tem desenvolvido e que tem relação não só para o enfrentamento das mudanças climáticas, mas que protegem todos os biomas que estão conectados aqui à usina. Então, a nossa narrativa, que começou a ser preparada antes, foi transformar os dados em uma vivência concreta para as pessoas que estivessem lá na COP, tanto do ponto de vista da comunicação, como na participação da Itaipu nos side events, nos eventos paralelos com os quais, nos quais a gente teve possibilidade de participação. Então, nós levamos temas que trabalhamos aqui no território, que, por exemplo, a nossa gestão de resíduos, que é referência hoje no país, inclusive para o governo do Brasil, as ações que a gente tem de coleta seletiva, que começamos há alguns anos já nos 55 municípios aqui na região mais próxima da usina, porque, para quem não sabe, a usina de Itaipu está alocada fica na divisa entre Brasil e Paraguai, mas nós estamos no estado do Paraná. E por que a Itaipu também a gente participou da COP ali, mostrando essas ações dessa narrativa que eu disse, de mostrar a vivência concreta. E uma empresa comprometida com a transição energética, com a inovação e com a justiça social, que também são elementos que estão cada vez mais valorizados no debate climático. Então, foram elementos que foram trazidos em várias discussões da COP, como questão do racismo ambiental, do enfrentamento das mudanças climáticas a partir de um olhar social. Então, tudo isso a gente tentou transformar da melhor maneira possível em materializar isso no side events e nas ações que nós mostramos no nosso stand na Green Zone, na Zona Verde. Então, por onde que a gente começou esse trabalho? Inclusive com o apoio da oficina, Liliane e Leia, né? O pessoal esteve junto com a gente aí nesse momento. A gente fez primeiro um mapeamento do risco reputacional. Então, o nosso ponto de partida não foi só mostrar nossas ações, mas a gente também tentou levar quais eram os riscos reputacionais e como que a gente, diante desses riscos, a gente poderia mitigá-los mostrando as ações concretas, sem fazer greenwashing, que essa é uma preocupação. Então, a gente teve um cuidado muito grande de fazer esse levantamento junto com o pessoal da oficina da gestão de crises, para que a gente mostrasse o que era mais sensível da gente atuar lá. E explicando um pouquinho sobre a questão da conexão direta entre Itaipu e Belém, a Itaipu investiu 1,3 bilhão em ações socioambientais, em obras de infraestrutura em Belém. Então, Itaipu foi um dos principais parceiros do governo do Brasil para a execução da COP, reconhecido inclusive pelo presidente Lula, que a gente foi fundamental para isso. E, além das obras, a gente queria mostrar que o nosso legado justamente é um legado de ação, mas que a gente também tem as ações socioambientais. E por que a gente tem essa conexão também com Belém? E a gente levou isso nas nossas discussões, nos painéis, né, no side events, e também no nosso stand, porque existe uma conexão direta entre os rios voadores, já que era uma COP da ação e uma COP da ciência, né, embaixadora? Foi a primeira COP que a gente teve um espaço da ciência mesmo dentro da Blue Zone, né, da Zona Azul, que é a cereja do bolo da COP, para quem não sabe muito como é que funcionam os pavilhões, mas a gente teve esse espaço da ciência. Então, o que a ciência diz sobre os rios voadores? Existe uma conexão direta entre os rios voadores, ou seja, aquela massa de ar que é produzida pela floresta amazônica, com o equilíbrio das chuvas, com as precipitações que ocorrem nas bacias incrementais que abastecem Itaipu, tanto no Cerrado como na Mata Atlântica. Então, existe uma conexão direta entre nós. Sem a floresta amazônica em pé, a gente não tem disponibilidade hídrica, a gente não tem água, que é a nossa matéria-prima. Então, foi esses foram os principais pontos ali que a gente tentou levar materializando
nos temas, e também uma coisa muito importante, que é a governança participativa, que levamos essa experiência que estamos desenvolvendo em todo o território do Paraná, em 399 municípios do Paraná e mais 35 do sul do Mato Grosso do Sul, que são experiências de governança participativa nos quais na qual as pessoas que estão envolvidas no território pensam os problemas socioambientais. Então, levamos isso, tivemos a participação do ministro Boulos, da primeira-dama nessa atividade, então a gente levou muita coisa. E a gente tentou fazer a cooptação e mostrar que a Itaipu estava engajada, e a gente pôde mostrar, exibir que a ação é efetiva, não é greenwashing. E essa copy da ação, essa copy da efetividade, trouxe muito desafio para as marcas, né, Estela? Então, quando você traz esse trabalho totalmente estruturado, que primeiro mapeia risco, depois constrói narrativa, e faz a disseminação dessa narrativa, de fato, Itaipu precisou aproveitar essa oportunidade para se apresentar ao mundo. Então, é uma apresentação ao mundo, quando você explica essa coisa, né, dos rios voadores, por que de Itaipu, como você disse, né, que está no Paraná, ali na fronteira, por que está participando da COP, né, a gente precisa criar o significado. Dá para as pessoas, nesse momento da complexidade, das crises climáticas, dar significado dessa intencionalidade que foi esse investimento gigante de Itaipu lá, né? E a gente fica muito feliz com o resultado, que é isso, a gente conseguir traduzir esse trabalho de forma tangível, né? Não é só o discurso, como a gente disse, de construir a narrativa, mas com fatos e dados e experiências, né, que tiveram muitas ali, conseguir mostrar um pouquinho para a sociedade e para as autoridades o que de fato é esse trabalho, esse engajamento aí com a questão climática, né? E aí, para trazer um pouquinho dessa visão reputacional, dessa visão da comunicação, óbvio, assim como a gente foi levando Itaipu, a gente levou outros clientes, e a Leia está aqui com a gente, né, Leia? Para contar um pouquinho sobre como é construir reputação. E para isso a gente levou, a oficina levou lá para a COP o que a gente chama do hub de narrativas, né? Então, para construir narrativa, a gente constrói, a gente lapida, a gente dissemina, a gente produz conteúdo, a gente gera os relacionamentos em torno dessa narrativa, e a Leia, brilhantemente, com o time da oficina, liderou lá essa missão, né? Porque a gente encarou como uma missão, né, Leia? Conta pra gente qual foi o principal desafio e como você enxerga de legado da construção das marcas nesse ambiente tão complexo e, ao mesmo tempo, de tanta oportunidade que foi a COP. Olá, é um prazer estar aqui com vocês que acompanham a Arena e com esse grupo de mulheres incríveis aqui, tão especiais, embaixadora, um prazer estar aqui vendo você agora. Tivemos a honra, né, Lili, de acompanhar um pouco das suas falas ali do trabalho na COP. Lili foi minha colega, né, além de nossa CEO na oficina, esteve conosco ali na missão na COP, e Estela, tivemos assim a honra de acompanhar, de executar, de ajudar vocês na criação dessa jornada, e estar lá naquele espaço incrível e naquela série de ações realmente relevantes que Itaipu conseguiu desenvolver. Eu vou me descrever agora, não me descrevi antes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, longos. Eu estou vestindo uma blusa preta e uso brincos de esfera dourados. Atrás de mim tem uma parede clara e uma estante onde me acompanham meus livros e pedacinhos aqui da minha história. Então, falando, Lili, respondendo aqui a sua provocação, o Hub estar na COP, estar nesse tipo de evento, nesse tipo de cenário de alta complexidade, né, como a embaixadora descreveu aqui, a gama de países, a gama de questões, a gama de possibilidades, né, é uma oportunidade imensa para marcas e para nós que trabalhamos nessa jornada de conexão e de diálogo, né?
Então, acho que o Hub, como primeiro, acho que momento importante da gente trazer aqui, um trabalho de muitas mãos na oficina, de muitas mentes na oficina, de muitos especialistas da oficina, né? Um time de curadores, um time de criativos, né? Outros heads, outros gestores, né? A oficina mobilizou também, assim como Itaipu, vem mobilizando há muito tempo um time para pensar nas possibilidades de suporte a marcas para o que é necessário para construir acordos, né, embaixadora, para construir consenso, para o acolhimento das diferenças, das divergências, né? Então, acho que o Hub, Lili, além dessa gama de canais, meios que nós pudemos ativar. Então, estávamos lá com a agência de notícias, produção de conteúdo, curadoria, campanhas, né, intervenções em espaços. Eu acho que a oficina entendo que a oficina foi muito virtuosa, catalisar possibilidades de pontes, de conexão, né, para fazer isso que a Estela estava aqui descrevendo há pouco, né, como a tarefa de reflexão de Itaipu, que é levar a ação, de fato, da COP. Né? Então, acho que o Hub traz essa potência, foi uma oportunidade muito virtuosa, sou muito grata à oficina e a todo o time, né, por estar lá, cenários de complexidade, desafios em momentos virtuosos, eles existem, né? A gente tinha um volume muito grande, então estruturar a equipe, né? Ajudar nossos clientes até achar um léxico para ter um diálogo adequado, né? Estar em diversos lugares, né, Estela? Vocês tinham que estar... Nós tínhamos vários clientes lá, né, Lili? Então, todos com espaços próprios, eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, tínhamos que apoiar com essa articulação, com presença. Liliane correu, assim, diversos espaços, né? Desde os estandes, a produção de imagem, produção de conteúdo, produção de materiais para as redes. Itaipu foi um espaço procuradíssimo, né? A gente ficava vendo aquilo ali. Aliás, toda a Green Zone, né, assim como a Blue Zone, o Espaço das Nações, Belém foi realmente, como a embaixadora começou a dizer aqui, um momento muito virtuoso, né, uma COP grande, né, para outros grandes eventos que virão. Eu acho que isso é um pouco, Lili, dessa experiência intensa e potente, né, que nós podemos vivenciar e também onde podemos apoiar nossos clientes. Sem dúvida, Léa, eu aprendi muito, eu voltei assim transformada, gripada, mas transformada da COP e dessa experiência em Belém, né? Uma cidade que estava ali, enfim, tentando entregar o melhor diante de todas as questões ali de infraestrutura e o cidadão de Belém, né? A população de Belém também ali tentando dar o melhor de si. E a gente pôde ali experimentar muita coisa interessante, né? Entre paraenses e entre populações ali de todos os países que são integrantes aí dos acordos, a gente pôde aprender um bocado, né? Sobre como as marcas podem aproveitar esse espaço para construir relacionamentos, como os governos têm ali o desafio, né, de conectar e explicar esse projeto de clima, e, obviamente, todos os organizadores, todas as empresas ali aproveitando esse momento para dialogar, para conversar, para fazer networking, né, embaixadora? E a gente falava no outro fórum, você me mencionou que a cobertura midiática em torno do resultado da COP e das tratativas ficou muito limitado, né? E tendo em vista, né, a marca que se pretendeu construir da COP no Brasil, a gente conseguiu alcançar a marca desejada? Que marca é essa? Como é que essa COP começa a ser vista pelo mundo? Do ponto de vista de comunicação, a COP30 é um caso a ser estudado. Tem várias dimensões, né, de interesse. A primeira é a cobertura, né, como noticiar o que está acontecendo. E aí tem dois tipos de mídia que frequentam aquele espaço.
Uma é a mídia especializada, né, sites, normalmente websites que são especializados nas negociações de clima, então eles cobrem, né, as conversas, as negociações, dia a dia, com um grau de detalhe que não interessa ou não é traduzível, né, para o público geral. Então tem essa mídia especializada e tem a mídia geral, que está ali para dizer ao grande público o que está acontecendo. Então são dois tipos de comunicação, né, que criam um certo desafio para os porta-vozes, para as autoridades, para aqueles que têm o dever de traduzir o que está acontecendo. Você tem, né, o conteúdo e a linguagem para aquela mídia ultra especializada e que se confunde também com entidades da sociedade civil que frequentam os mesmos espaços, participam das conferências de imprensa e às vezes até fazem perguntas, né, e não são propriamente um órgão de imprensa. E tem as televisões, as rádios, os sites mais generalistas que querem dizer ao seu grande público o que está acontecendo. Então, o primeiro desafio é modular o conteúdo e a linguagem para essa mídia especializada e para a mídia generalista. O segundo desafio de comunicação é definir qual é a narrativa, ou quais são as narrativas mais importantes. E aí também é interessante porque uma reunião desse tamanho, ela tem vários porta-vozes, né? O presidente da República, o presidente da COP, a CEO da COP, o negociador-chefe, a ministra do Meio Ambiente, os diplomatas da negociação, os ministérios envolvidos nos diferentes aspectos, quer dizer, tem, né, vários ministros do governo brasileiro estavam lá, vários ministros dos governos mundiais estavam lá. Então, é realmente uma diversidade de conteúdo que é difícil comunicar. Mesmo assim, nós fizemos um esforço um pouco de nos prepararmos para traduzir o que estava acontecendo, né? E tentando atender tanto a mídia especializada, os ultra especializados, como os mais generalistas. Agora, eu acho que o principal desafio foi assuntos que corriam por fora, como o mapa do caminho para o afastamento dos combustíveis fósseis. Isso não estava na pauta oficial da conferência. Nenhum país levou isso para a agenda da conferência. Mesmo assim, grupos de países, né, interessados em dar andamento a esse segmento aí, que ele faz parte das soluções necessárias para controlar o aumento da temperatura mundial, levantaram esse assunto e que acabou dominando um pouco boa parte do interesse da mídia, embora ele tenha surgido lá no calor do momento e tal, e boa parte dos países também participantes das negociações não estavam em condições de aprovar naquele momento o mapa do caminho. Então, você precisa aceitar essa complexidade e conversar com os distintos públicos e explicar o que cada uma significa. Ou seja, é uma agenda que foi preparada, programada, mas outros assuntos acontecem na paralela e a gente acaba, né, ali tendo que abraçar nessa complexidade, porque tem muito disso, né? Tem a agenda oficial, tem ali a sociedade civil organizada, você tem as empresas e isso tudo, todo mundo querendo construir a sua narrativa, ou todo mundo querendo influenciar os seus temas, né? Mobilizar aquele momento em que tinha tanta gente poderosa reunida, né? Levar, obviamente, as pautas de interesse, sejam eles corporativos, sejam eles setoriais, sejam eles da própria sociedade, né? E aí esse diálogo, obviamente... Se eu puder complementar rapidinho, Liliane, eu acho que houve um esforço da presidência da COP de se preparar para esses cenários. Então, foram definidos, antes da reunião, 3 objetivos principais da conferência. Era reforçar o multilateralismo, fazer com que as decisões adotadas na COP tenham impacto na vida das pessoas. E o terceiro objetivo era acelerar a ação climática no mundo inteiro como resposta
dos governos à urgência climática. Então, esses 3 objetivos, nós trabalhamos para que eles fossem atendidos, que eles fossem contemplados e foram. Né? Então, isso é uma medida de sucesso da conferência. O multilateralismo saiu fortalecido porque foram adotadas todas as decisões que tinham que ser adotadas em novembro de 2025, para as quais tinha mandato, né, na área de adaptação, de transição justa, de financiamento para o clima, de redução de emissões, de troca de intercâmbio de troca de tecnologia, né, até questões mais sociais, como um plano de ação para gênero, para o empoderamento de mulheres, para conseguir, né, fazer frente aos desafios da mudança do clima. Então, houve esse medidor de sucesso. As decisões foram aprovadas, e foram aprovadas da forma mais difícil que existe, que é por consenso. Nesse sistema não tem votação, as decisões são adotadas, são aprovadas por consenso, o que é muito, muito difícil, né, com tantos países, com tantos interesses divergentes, países grandes, países pequenos, as decisões precisam atender a todas as expectativas. Então, nós conseguimos que a COP entregasse resultados, e isso, né, preencha a casinha multilateralismo reforçado. Todos os países acreditam reafirmaram seu compromisso com as políticas climáticas, com a redução de gases de efeito estufa, com a mitigação, né, dos impactos da mudança do clima, para que não aconteça o que a Estela falou, de as chuvas diminuírem a tal ponto que uma hidrelétrica ficará impossibilitada de gerar a sua energia a partir de água. Então, esses resultados eram muito importantes. Esse processo precisa continuar, mesmo com um grande país importante como os Estados Unidos tendo anunciado que estaria fora. E isso foi conseguido. E além do terceiro objetivo, que é muito importante, que é uma vontade de fazer mais e mais rápido o que já está sendo feito. Né? Dentro do arcabouço jurídico desses acordos, que é seguro, os países assinaram, aceitaram, negociaram. Então, dentro desse arcabouço jurídico, o que é possível fazer mais rápido? O que as empresas precisam de apoio? Que tipo de apoio? Novos mecanismos financeiros para aumentar a velocidade com que o mundo vai combater a mudança do clima. Então, esses 3 objetivos nos guiaram, né? E aí dá para dizer que, passada a COP, passado o turbilhão, esses objetivos foram atingidos. Que bom, a gente fica feliz e parabeniza todos os negociadores envolvidos. E quando você fala, embaixadora, de conseguir construir da forma mais difícil, que é o consenso, exigiu muito soft skill aí de todo mundo envolvido nesse processo, não é verdade? Então, capacidade de negociar, de construir junto, de colaborar, né? Saiu até um mutirão, né, desse processo todo. Me fala, a percepção geral de todo mundo que participou, o senso era, de fato, desse comprometimento coletivo? Olha, eu achei que você ia perguntar sobre a reputação do Brasil nessas negociações, mas a expectativa era de que, sim, essa COP precisava entregar essas decisões, porque passados 10 anos do Acordo de Paris, né, essa COP ela comemorou 10 anos do Acordo de Paris. Nesses 10 anos, tudo que precisava ser regulamentado para o acordo ser funcional foi regulamentado. Então, Belém era um momento de virada, né? Se falava que foi a COP da verdade, foi a COP da virada, foi a COP da implementação, a COP da ação, foi uma multi-COP. Então, essas decisões elas precisavam encaminhar né, esse arcabouço jurídico para a próxima fase, que é uma fase focada na ação, como cumprir os compromissos, como fazer mais rápido, como fazer mais, que tipo de apoio os países precisam para implementar as suas políticas climáticas. Porque é isso que o Acordo de Paris fez há 10 anos, ele universalizou a política climática.
todos os países participantes, que é praticamente o mundo inteiro, eles têm a obrigação de terem políticas para reduzir emissões de gases que causam o aumento da temperatura, metas de redução, criar resiliência, planos nacionais de adaptação, como proteger as suas sociedades, as suas populações dos impactos, né? E aqui no Brasil a gente já teve uma amostra de quão graves são, né, secas na Amazônia, inundações no sul do país, a agressividade dos incêndios florestais. Isso tudo só vai ser agravado se a humanidade não trabalhar com mais velocidade para controlar o aumento da temperatura. E é um chamamento agora bem grave, né, embaixadora, para todo mundo que está envolvido nesse processo, seja cidadão comum, seja empresa. E aí, Estela, eu queria passar para você com uma pergunta que e agora? Né? Passou o grande evento, mas como é que você vê a atuação do setor privado, do setor público, das empresas privadas ou empresas públicas, agora nesse cenário dessa corrida urgente que a embaixadora menciona, para evitar aí o superaquecimento? Uma das coisas... Vocês estão me ouvindo? Tá. Uma das coisas muito relevantes que ocorreram nessa COP foi uma aproximação maior das estatais e o fortalecimento das estatais. A gente teve esse alinhamento através da Secop também com as outras estatais, como o BNDES, os próprios Correios, Banco do Brasil e outras estatais que estiveram juntas na formatação das ideias e que juntas pensam como as estatais, enquanto governo, podem auxiliar e se fortalecer para poder justamente atingir essas metas que a embaixadora falou, né, que o que já foi traçado. Então, inclusive sob a condução do Ministério de Gestão, a ministra Esther Dué, que é nossa conselheira aqui na Itaipu também, mas a ministra conduziu muito essa aproximação entre as estatais. Então, a Itaipu já desenvolve ações socioambientais relevantes, mas o fato da COP ter colocado os eixos que a embaixadora falou, e a gente mesmo como empresa pública, e também as empresas privadas, eu acho que isso deixa um norte para que a gente possa seguir. Agora a gente tendo assim como o multilateralismo em termos das relações entre os países, mas também a questão da geopolítica, mas a gente como empresa estatal fortalecido, a gente pode também servir como uma referência, um modelo para as outras empresas públicas, para que o setor público também auxilie no atingimento das metas. Então, a Itaipu, por exemplo, a gente já faz uns investimentos grandes aqui em termos de ações socioambientais, mas os países, a gente também é uma empresa multilateral, né, embaixadora, porque a nossa relação aqui, tudo é por consenso também na Itaipu, por ser uma empresa binacional do Brasil e do Paraguai, então nós estamos acostumados com essa negociação multilateral, e também em algumas questões com a Argentina, mas e a gente acha que esse exemplo das empresas pode servir também como referência. É claro que a gente não vai fazer um aporte, por exemplo, no TFFF, né, no Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, mas a gente pode modular, talvez, outros investimentos que, de forma articulada, ajudem a também se inspirem nesses modelos que já foram criados na COP, tenham esse mapa do caminho, tenham essa referência para que a gente siga sendo parceiro no enfrentamento das mudanças climáticas, que, como disse a embaixadora, afeta todos nós, né? E aqui no Paraná, especificamente, a gente teve a situação de Rio Bonito do Iguaçu, que tivemos um tornado e que foi gravíssimo, e a Itaipu, o governo federal, estão atuando lá. Então, o fortalecimento, eu acredito, dessa união entre as estatais foi um ponto alto para nós ali. E o agora não terminou, né? A gente também, em termos agora falando especificamente sobre a Itaipu, nós continuaremos atuando, por exemplo, em Belém,
com a questão da gestão de resíduos. Nós temos 4 unidades de valorização de recicláveis que estão sendo reformadas ou construídas pela Itaipu, com parceria com o Itaipu Parktec, que é o nosso parque tecnológico, com a Prefeitura de Belém, para que esses entes, de uma forma também multilateral, embora não numa esfera geopolítica de países, mas que a gente desça um pouquinho e que essas experiências sirvam também para que a gente possa enfrentar essas mudanças. E essas ações socioambientais que nós estamos desenvolvendo em Belém, elas têm que continuar. Então, também é um legado que precisamos continuar investindo nos catadores, que é uma das ações primordiais nossas, um dos carros-chefes da Itaipu hoje, ação do saneamento ambiental. E é isso, que essa perspectiva sirva como modelo e fortaleça as estatais, que às vezes as estatais são tão atacadas e, na verdade, as estatais são o braço do governo também para que a gente possa juntos e fazer o enfrentamento das mudanças climáticas e da transição energética. Não sei se eu respondi as questões, mas... Sim, obrigada, Estela. E é uma caminhada que, assim, vai ter que todo mundo juntar e pegar na mão, né? Então não vai poder ficar ninguém para trás nessa corrida, dada a urgência, dada a complexidade, dada o impacto que, né, muitas comunidades já estão sentindo. E a gente tem ouvido dizer que o principal enunciado dessa COP, para além da negociação, né, o combate à crise climática, ao aquecimento global, está na comunicação. Né? Então, tem sido dito que a fase ali da ciência, a fase da questão, né, de investigação, os dados científicos, as pesquisas estão postas. Né? Agora, de fato, o processo passa muito pela comunicação. E aí, Leia, como especialista em gestão de reputação, né, como é que agora a gente pode, aí, enquanto comunicadores, auxiliar as empresas nessa corrida contra o tempo e nessa urgência, fazendo com que, ao mesmo passo em que as negociações, os acordos e as políticas públicas acontecem, mas que as empresas, obviamente, e as marcas sejam parte desse processo muito ativas nesse momento que é de ação. Acho que a embaixadora começou a dizer, agora que começa, né, embaixadora? Tivemos todo o trabalho lá, as primeiras tarefas de composição de acordos. Eu queria antes acrescentar uma observação, Lili, sobre a comunicação, e achei muito bem dito a embaixadora trazer o trabalho que foi feito de definição de pilares de mensagem, né, Lili? Porque é isso que vai ser desdobrado agora. E eu entendo também, eu comecei nessa jornada de meio, foi meu primeiro trabalho com jornalismo, eu tive a sorte de começar já nesse universo e olhar para essa COP como uma COP altamente exposta, né, às redes. Então, como o trabalho de comunicação, como narrar, né, é relevante nesse momento em que os temas podem ser capturados por N ruídos e até ruídos de qualidade. O povo de Belém, inclusive, deu um show, né, nas redes, mas diversos interesses, como é natural nesse tipo de ambiente, presentes, podendo, de fato, criar desafios ainda maiores, né, embaixadora, para um caminho, né, Estela também, que é de busca de consenso dentro da diferença. Então, eu acho que, assim, a gente está de parabéns, né? Todo mundo que estava lá, que compreendeu o seu papel, que entendeu o chamado, todos esses atores que foram aqui já mencionados. E agora, Lili, o jogo recomeça, né, com a tarefa de fazer as tarefas, né? Desdobrar. Eu acho que a gente tem, além da manutenção de presença no diálogo, né, que é a continuação de abordagens com as diferentes visões, né, tem um trabalho, a Estela sabe disso, com muita intensidade, de educar nossos agentes internos, né, de se treinar para as etapas de diálogo, de trazer os novos vocabulários, né, de engajar diferentes times, né? Então, acho que a gente tem ali diante de nós, né, um grande desafio, né, e o que para nós
da comunicação e da oficina, né, que tem essa marca na sua história, né, que é a ousadia de inovar, né, de trazer diferentes possibilidades, né, é levar no guarda-chuva, levar a marca para dialogar no guarda-chuva, se é um lugar que chove, né? Então, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito virtuosa de apoiar esses agentes, né, de nos apoiar todos nessa tarefa que é de todos nós, né? A gente precisa de tudo e de todos os esforços, né, de diferenças reunidas e dialogando para fazer com que essa transformação e com que esses avanços necessários de fato aconteçam. E tudo começa e termina no acordo, na palavra, né, na comunicação, no lançar-se ao outro dentro das diferenças. Então, acho que é desafiador, né? A embaixadora pode falar muito mais profundamente, mas estamos convocados, né? Eu acho que, e nós aqui na oficina dizemos presente e junto com os nossos clientes e parceiros, os nossos parceiros da rede, né, Lili, que também estavam lá. Então, acho que a gente tem aí, o desafio está posto e nós estamos atendendo ao chamado. Vamos concluir as tarefas aí. Pode complementar, Estela. O que eu gostaria de colocar, que eu acho que é uma coisa muito importante para quem é da comunicação e que está nos assistindo, é o seguinte: as soluções reais, elas são um capital reputacional para nós hoje. E aí a gente pode fazer o caminho inverso. Então, se as empresas perceberem que esse capital reputacional tem valor, elas também podem perceber que fazer um investimento nas inovações tecnológicas, na inovação para a transição energética, nas ações reais ali para mitigação dos gases de efeito estufa, para mitigação realmente da mudança climática, se ela fizer o caminho inverso, ela promover a ação, a comunicação vai trazer esse capital reputacional que vai ajudar no negócio. Então, tem esse lado inverso também que eu percebi, assim, na COP. Até pelos resultados que a gente teve mesmo de mídia espontânea. Então, como a gente teve muita mídia espontânea e às vezes as empresas podem estar em busca, assim, o que me projeta? O que projeta? São as soluções reais. E aí, se você tiver o capital reputacional amparado em cima das soluções concretas e que tem esse mote e que está conectado diretamente com o que foi definido na COP, isso traz um colchão reputacional para a empresa muito firme. Então, é o caminho inverso ali. Não é só a gente divulgar o que já é feito, mas a comunicação mostrando que quando se comunica essas ações, você tem um retorno também, que seria um ROI ali, um retorno de investimento para aquilo que é feito. Então, essa ação, para mim, ficou muito claro com os resultados que a gente teve com a COP. É o que a gente chama da comunicação estratégica, né? Quando a gente deixa de ser divulgador de ações para, de fato, ajudar a construir todos os elementos da ação, da narrativa, dos personagens, para contar essa história de uma forma verdadeira, né? E isso é coerência, né? O que eu falo é o que eu faço e essas coisas se retroalimentam, né? A gente poderia falar sobre isso aqui, já que a COP é tão relevante por muito tempo, mas o nosso horário aqui está um pouco ultrapassado e eu queria fazer um joguinho aqui com as três, um resumo de uma palavra que vocês querem deixar para a nossa audiência de comunicadores, de líderes. Qual o recado, embaixadora, que você quer deixar para os líderes, para os comunicadores, para todo mundo que está nesse movimento todo e querendo achar um caminho para ser um agente de ação? Eu acho que o esforço é de traduzir o que está em jogo. Eu uso um exemplo muito simples. O motorista brasileiro, quem dirige carros no Brasil, ele toma uma decisão climática toda vez que ele vai abastecer o seu carro. Se ele usa diesel, gasolina ou etanol, um biocombustível que não polui. E esse é um pequeno exemplo, porque se você opta por andar de ônibus elétrico, andar de ônibus movido a biodiesel, andar de bicicleta em vez de ir no seu próprio carro sozinho,
preferir o transporte público aos carros individuais. Todas essas são decisões que as pessoas vão começar a tomar conscientemente à medida que elas se informarem sobre o que está em jogo, né? Então, as empresas elas vão ter que responder a isso. Né? Você compra produtos que são entregues na sua casa. Como que esse produto é transportado? Né? Qual é a fonte de energia daquela empresa? É energia limpa ou é energia fóssil? Essas decisões elas passarão a ser muito mais presentes na vida do cidadão. Então, a empresa ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que colocar essas novas tecnologias, essas novas práticas em uso para continuar competitiva, e as empresas de comunicação, as áreas de comunicação, né, usar isso como um fator que a gente chama um facilitador, um ponto positivo, né, que aquela empresa ou que aquele setor vai usar para se apresentar como responsável em relação à mudança do clima. Então, tem uma mudança de comportamentos, de padrões de consumo, de práticas de produção, né, em todos os setores, porque todos os setores, mais ou menos, eles são emissores de gases de efeito estufa. Né? O setor energético, a indústria, o transporte, até o turismo é emissor. Então, a minha percepção, o que eu vejo de um encontro como esse, é que os consumidores, a população, os cidadãos, eles estão ficando mais conscientes do que implica cada pequena decisão. Levar a sua própria bolsa para o supermercado e não usar a bolsa plástica, porque o plástico é feito de produtos, né, é um decorrente do petróleo. Então, é esse tipo de decisão que vai crescer no mundo inteiro, em alguns países muito mais, já em etapas muito mais avançadas do que em outros, e que o setor econômico, que a economia vai ter que se adaptar. Então, eu acho que embora sejam temas complexos, porque eles abarcam, né, todos os setores da vida, saúde, se a temperatura aquecer, a saúde das pessoas vai ficar prejudicada. Né? Então, saúde, produtos, métodos de produção, como você se transporta, o que você compra, o que você veste, o que você come, o que se alimenta, o setor, né, a agroindústria é importantíssima. Então, é realmente uma virada nos padrões de consumo e de produção que todos vão ter que se adaptar. E isso tudo vai passar pela comunicação, embaixadora. Então, para letrar, engajar, enfim, trazer todo mundo para essa consciência e para essa mudança de ação, ou seja, impactar comportamento, vai passar pela comunicação, né? E aí, esse eu entendo que é o papel de todos os comunicadores, da sociedade civil organizada, das empresas, né? E Estela, qual que é o seu recado final sobre esse tema, né? De como é que a gente faz esse chamamento e para quem está ouvindo, como é que a gente começa? Eu acredito que o chamamento passa pelo que a embaixadora diz, concordo, eu tinha até separado para eu falar sobre transparência e narrativa acessível sobre esses temas, mas um ponto fundamental que a gente tem que discutir em termos de comunicação e de sociedade mesmo é como a gente combate a desinformação climática, porque ainda temos um problema do enfrentamento não só às próprias mudanças climáticas, mas a desinformação nesses temas. Então, como a embaixadora falou, a gente tem que traduzir para a sociedade o papel de cada um, mas também com que as pessoas entendam que aquilo é tangível, que não é porque Deus quis que está chovendo mais, que é o apocalipse, respeitando todos os credos que existem e tudo mais, mas às vezes, essa pulsão de morte do Velho Testamento, uma coisa meio de que, né, é porque Deus quis,
não se sustenta sozinho. É lógico que a gente tem um papel das religiões e tudo mais, não estou criticando de forma alguma isso, mas a gente precisa, de fato, trabalhar a questão da desinformação e que as pessoas acreditem de novo na ciência. Então, mesmo respeitando os seus credos, as suas religiões e tudo mais, mas que a gente veja que realmente a mudança climática está acontecendo aí, a gente tem exemplos, então a gente não tem tempo mais para esperar, né? O planeta já aqueceu 1,5 e nós temos que nos mobilizar e mostrar para as pessoas, de fato, esse enfrentamento da desinformação climática. Leia, seu recado final. É muito bom, né, estar com esse grupo aqui, ouvir, e para mim fica uma coisa muito evidente no que a gente fala, e eu vejo 3 pilares muito conectados, que é a reputação, relacionamento e responsabilidade. E reputação, quando a Estela fala, quando a Liliane falava pouco, e a embaixadora, não é o que a gente diz, né? É o que a gente comunicar, é o que a gente faz. Né? Então, sim, a desinformação está posta, ruído de qualidade, ruído sem qualidade no diálogo, né? Então, a responsabilidade das marcas está colocada, ela é inevitável, né? E a comunicação pensando em relacionamento, Lili, né? Para além do que se diz, né? Todo esse trabalho fundamental que todos nós, na sociedade, onde o hate bite, né, acaba sendo, né, a palavra principal, a expressão principal do período. Então, é hora de conexão, responsabilidade de conectar, responsabilidade de esclarecer, responsabilidade de fazer a tarefa e cuidar da reputação, que é retorno, né, Estela, para a empresa, para a sobrevivência, para o crescimento do negócio, para a sustentabilidade da sociedade mesmo, né? Então, acho que esse tripé aí, Lili, é uma tarefa, de novo, é a tarefa posta, né? A gente tem que... Estamos apresentados a ela e vamos avançar juntos para executar. E eu acho que a gente precisa, obviamente, conversar mais sobre isso, né? Falar mais desses resultados, embaixadora, trazer o acompanhamento efetivo dessa agenda que só começou, né? Que é tem uma continuidade, mas com novos desafios, né? Nessa nova temporada. E, obviamente, o papel da comunicação, né? E aqui o Arena de Ideias teve muito esse objetivo de a gente conectar um pouquinho essas pontas ali de quem esteve vivenciando em cada frente, né? Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu prometo que em breve a gente vai ter mais uma arena para aprofundar aí nos compromissos, no resultado dos trabalhos, embaixadora, e também para poder acompanhar a Estela e Leia, a evolução desse projeto, que é fazer comunicação, que é comunicar com propósito, que é engajar, ter as empresas engajadas nesse desafio, né? Então, agradeço a essas convidadas super especiais aí, o tempo de vocês, o debate, a excelência com que cada uma cumpriu a sua missão na COP, né? Teve muito esforço individual, muito esforço pessoal, muita energia para além da corporativa, né? Para estar presente ali na COP, só quem viveu sabe. Então, quero agradecer também o tempo de vocês aqui por trazerem um pouco desse olhar e agradecer a você também, que está aqui na nossa audiência, no Arena de Ideias. Esta é a nossa última edição dessa temporada, do ano de 2025, mas a gente já está preparando direitinho a programação de 2026. Peço que continue nos acompanhando no ano que vem e agradeço pela companhia que tiveram conosco ao longo de toda essa jornada do ano de 2025. Aproveitando para poder também dizer que os nossos episódios do Arena de Ideias estão no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Então, continue nos acompanhando e aguardo vocês na nossa próxima edição. Então, um abraço gigante de todo o time Arena de Ideias, um abraço da oficina, para todos vocês que nos acompanharam, e muitas ideias e muitos debates estão aí por vir. Muito obrigada. Tchau, tchau. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução,
adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.